Olá, nesse vídeo nós vamos descrever quais são as propriedades gerais de uma economia cuja alocação de consumo e de produção é definida de acordo com as regras de um mercado competitivo. Nós vamos trabalhar em um contexto de equilíbrio geral, ou seja, vamos supor que há um número N de consumidores, um número M de firmas, um número L de bens. Tanto consumidores quanto firmas podem ter um, dois ou muitos consumidores, firmas e bens, né? E nós vamos determinar as propriedades de equilíbrio dessa economia quando todos os mercados dessa economia estão em equilíbrio. A nossa hipótese vai ser uma hipótese de concorrência perfeita, o que significa dizer que nós vamos supor que todos os agentes dessa economia eles são tomadores de preços. Os consumidores eles observam os preços da economia e decidem quanto consumir de cada bem, de modo a maximizar a sua função de utilidade, dadas suas restrições orçamentárias. E as empresas também tomadoras de preço, elas observam os preços da economia e decidem quanto produzir de cada bem, de modo a maximizar a sua função de lucro, dada as restrições impostas por suas funções de produção. Nós vamos comparar os resultados obtidos com os resultados que nós obtivemos nos vídeos anteriores, nos quais nós estamos analisando as condições de alocação eficiente nessa economia. Então vamos fazer uma breve recordação muito rápida, tá, dos principais resultados que a gente obteve relativos a uma alocação eficiente na economia. O primeiro resultado que a gente viu que foram comparando as escolhas de dois consumidores, tá? Se eu tenho uma consumidora que decidiu consumir quantidades positivas do bem K e do bem L, e um consumidor que também decidiu consumir quantidades positivas desses dois bens, então para esses dois consumidores as taxas marginais de substituição entre esses dois bens, definidas como as razões entre as utilidades marginais desses dois bens, devem ser iguais. Tá? Então nós temos uma condição de igualdade entre taxas marginais de substituição entre os consumidores, tá? Para dois bens nos quais esses consumidores tenham escolhido quantidades positivas. Um outro resultado importante foi que, se eu tenho duas empresas que empregam o mesmo insumo, digamos o bem L, para produzir o mesmo produto, digamos o bem K, então na alocação eficiente essas duas empresas devem apresentar a mesma produtividade marginal do bem L na produção do bem K. Era um resultado de igualdade entre produtividades marginais entre as firmas. Também comparando duas empresas, agora comparando dois processos produtivos, tá? Se na minha economia, tá, os bens L e K e H, são usados tanto na produção do bem K quanto na produção do bem G, tá? Então, nessa economia, a razão entre a produtividade do bem L na produção do bem K e a produtividade do bem H, a produtividade marginal do bem L na produção do bem K e a produtividade marginal do bem H na produção do bem K, vai ser igual à razão entre a produtividade marginal do bem L na produção do bem G e a produtividade marginal do bem H na produção do bem G. Tá? Essas razões são chamadas, né, de taxas marginais de substituição técnica, e o que acontece, as taxas marginais de substituição técnicas são igualadas, né, numa alocação eficiente para todos os produtos, né, nos quais os bens, os insumos considerados no cálculo da taxa marginal de substituição técnica são usados em quantidades positivas, maiores do que zero. Uma terceira relação importante, novamente, consiste na chamada igualdade entre as taxas marginais de transformação, né? Ou a unicidade da taxa marginal de transformação. Né? Então imagine que dois bens G e K sejam produzidos empregando-se dois insumos L e H. Né? Se eu quiser reduzir a produção do bem G para aumentar a produção do bem K, quantas unidades adicionais do bem K eu consigo por unidade do bem G que eu deixei de produzir? Bom, vocês podem me perguntar que, de uma maneira geral, essa resposta pode depender. Depende de como eu reduzi a produção do bem G, tá certo? Quais foram os recursos que eu deixei de empregar na produção do bem G que eu vou transferir para a produção do bem K. O que acontece é que na alocação eficiente, tá, essa dependência deixa de existir. Né? Se eu reduzo a produção do bem G, reduzindo a quantidade empregada do bem L, né, e transferindo esse emprego do bem L para a produção do bem K, a razão entre, tá, o meu ganho, né, de produção do bem K e o meu ganho de produção do bem G vai ser a mesma
razão que obteria se eu fizesse uma pequena redução na produção do bem H, tá? E uma pequena redução no uso do bem H para produzir o bem G, tá? E transferisse essa redução do bem H como aumento no emprego do bem H para produzir o bem K. Tá? A razão entre o ganho do bem K e o ganho do bem G vai ser o mesmo. E essa razão, né, que vai ser então definida como razões entre produtividades marginais, né, do mesmo insumo entre a produção de dois bens, ela vai ser a chamada taxa marginal de transformação, que vai ser uniquamente uma única taxa marginal de transformação e vai ser a mesma, né, para todos os processos produtivos, tá, que usem quantidades positivas dos insumos considerados. Além disso, nós vemos o seguinte, né, se uma empresa usa, né, ou se a economia usa um insumo L para produzir o bem K, tá, e uma consumidora consome tanto o bem L quanto o bem K, então nesse caso aqui, tá, na alocação eficiente, a produtividade marginal do bem L na produção do bem K é igual à taxa marginal de substituição entre os bens L e K. E por fim, nós vimos também, né, que se uma consumidora na alocação eficiente consome quantidades positivas do bem G e K, tá, então a taxa marginal de transformação entre esses dois bens, unidades do bem K por unidade do bem G, vai ser igual à taxa marginal de substituição entre esses dois bens, também medida em unidades do bem K por unidades do bem G. Então esses resultados nós definimos que são características de uma alocação eficiente. Agora nós vamos definir o que a gente entende, né, por uma alocação de mercado em concorrência perfeita e ver e comparar, tá, as propriedades da alocação de mercado em concorrência perfeita com esses resultados. Para fazer isso, vamos inicialmente definir o que a gente vai entender por vetor de preços da economia. Tá? O vetor de preços da economia simplesmente vai ser notado com a letra P em negrito, né? E é simplesmente um vetor cujos componentes são os preços de cada bem. Tá? Nós vamos assumir que esses preços são sempre maiores ou iguais a zero, tá? E eu vou ter tantos preços quanto há bens na economia. Então, se eu tenho L maiúsculos bem na economia, eu vou ter L maiúsculos preços. Bom, diante do vetor de preços da economia, cada empresa ela decide quanto vai produzir de cada bem de modo a maximizar seu lucro. Vocês devem estar lembrados, né, que quando uma empresa maximiza seu lucro, ela contrata de cada recurso produtivo. Se ela for contratar alguma quantidade positiva de um recurso produtivo, ela contrata esse recurso produtivo até o ponto em que o valor da sua produtividade marginal seja igual ao seu preço. Né? Ela iguala o preço do recurso produtivo ao valor do produto que ele está gerando na margem. Né? Ou, se vocês quiserem, iguala a produtividade marginal do recurso produtivo à relação entre o preço do produto e o preço desse recurso produtivo. Bom, quando ela escolhe então quanto contratar de cada recurso produtivo, ela vai fazer essa escolha em função do vetor de preços, né? E eu vou notar essa escolha aqui, tá? Com uma letra similar, uma notação similar à que a gente estava usando, só que eu vou colocar aqui entre parênteses preço, né? Então, quando eu colocar x maiúsculo k, L, eu estou dizendo quanto que a empresa quer demandar do recurso L para produzir o bem K ao vetor de preços P, né, como função desse vetor de preços P. Tá? Então, quando eu colocar x maiúsculo k, L sem colocar o argumento do lado, eu estou querendo dizer, olha, que eu estou assumindo um emprego qualquer do bem L para produzir o bem K. Quando eu coloco vetor de preços aqui entre parênteses, estou dizendo, é o emprego do bem L que maximiza o lucro da empresa, né, para produzir o bem, é o emprego do recurso L na produção do bem K que maximiza o lucro da empresa. Tá? Bom, definindo então as demandas de cada um dos insumos, né, de acordo com essa regra de maximização de lucro, a empresa ela vai definir quanto ela vai produzir de cada bem. Né? Então, a YJK indica quanto a empresa vai produzir do bem K, tá? A empresa J vai produzir do bem K, dado o vetor de preços P. Em função do vetor de preços P, quando ela quer maximizar seu lucro. Né? Bom, muitas vezes a gente está mais interessado na demanda total da empresa, né, pelo insumo L. Essa empresa pode ter mais de um produto, ela pode ter diversas funções de produção. E nesse caso aqui, né, a gente pode dizer que a gente somando então todos os x maiúsculo JKL, eu vou obter o que eu estou notando com a letrinha grega aqui, né, que JL é a demanda total por parte da empresa J do insumo L, tá? Para maximizar seu lucro ao vetor de preços P. Então isso aqui é a função de demanda total da empresa J.
ela difere da demanda para o uso do insumo para produtos individuais, porque a gente está assumindo que uma empresa pode estar interessada em produzir mais de um produto, né? E PJ, né, vai ser simplesmente o lucro da empresa J, tá? PJ de P vai ser o lucro da empresa, o lucro máximo que a empresa J consegue obter ao vetor de preços P, né? E ela simplesmente vai ser igual a somatória do preço de cada um dos bens multiplicado por quanto a empresa produz desse bem, eu vou supor que ela consegue vender a esse preço, né? Menos o quanto ela demanda desse bem como insumo no processo produtivo, né? De fato, essa diferença entre a produção de um bem e a demanda de um bem por parte de uma empresa é o que a gente chama de oferta líquida dessa empresa. Tá? Então vai ser o preço de cada bem multiplicado pela oferta líquida da empresa. Quando eu somo tudo isso, eu tenho o lucro da empresa. Né? Eu vou ter o valor de tudo que ela produziu menos o valor de tudo que ela contratou. Do lado dos consumidores, nós vamos ter que, primeiramente, dividir as dotações iniciais dessa economia. A gente viu que cada bem L tinha uma quantidade inicial desse bem, dessa economia, WL. Nós vamos dividir, né, essa quantidade inicial, tá, em diversos componentes, né, WLI, sendo que WLI é a parcela dessa dotação inicial total que cabe ao consumidor I. Então, a soma, né, dessa distribuição da dotação inicial total entre todos os consumidores vai ser novamente a minha dotação inicial. Então, só distribuir essa dotação entre o conjunto de consumidores. Além disso, nós vamos imaginar que as empresas distribuam os seus resultados para os consumidores também, de acordo com uma regra de distribuição, tá certo? SJ. SJ é a participação do consumidor I no lucro da empresa J. Nós vamos supor que para todas as empresas, para cada uma das empresas J, tá, elas vão distribuir totalmente o seu lucro. Então, todo o lucro que é obtido pela empresa J vai virar renda, né, para algum consumidor. Tá? Com isso, nós podemos definir agora quais são as restrições que o nosso consumidor tem que atender no processo de escolher sua cesta de bens, né, que maximize sua função de utilidade. Né? Na verdade, ele vai poder escolher uma cesta de bens cujo valor, né, PL, a somatória PL vezes X e L, né, para esse consumidor I, ela não pode ser superior ao valor do seu poder aquisitivo, que é a soma do valor da sua dotação inicial, ou seja, a somatória para cada um dos bens L's do preço desses bens, vezes a dotação inicial do nosso consumidor desse bem, W e L, tá? Mais uma receita que ele vai obter das empresas como resultado da distribuição do lucro dessas empresas. Vai ser a participação desse consumidor em cada uma dessas empresas, que a gente está chamando de SJ, vezes o lucro dessa empresa, PJ, que, como a gente viu, é uma função do vetor de preços P. Então, se eu somar para todas as empresas J, né, para cada consumidor, eu somo para todas as empresas J, o produto entre a participação desse consumidor na empresa, vezes o lucro dessa empresa, eu tenho o que vai ser acrescentado ao poder aquisitivo desse consumidor, né? Não porque ele tenha uma dotação inicial determinada, mas porque ele tem participação nessas empresas. Tá? Então, essa expressão como um todo aqui determina, né, a restrição orçamentária desse consumidor. O problema dele vai ser escolher, né, a cesta de bens XI, né, que maximize a sua utilidade dada essa restrição, tá? E a solução disso vai ser a solução usual, né? Ele vai escolher uma cesta de bens sobre sua linha de restrição orçamentária, para a qual, né, para todos os bens que ele estiver consumindo em quantidade positiva, a razão entre as utilidades marginais desses bens vai ser igual à razão entre os preços, ou seja, nós vamos ter a igualdade entre taxa marginal de substituição e preço relativo, né, para todos os bens que o nosso consumidor esteja consumindo em quantidades positivas. As funções de demanda que ele vai atender, né, ele vai chegar a uma demanda x1i, né, como função de P do bem 1, x2i como função de P do bem 2 e assim por diante, né, até uma demanda ótima x1l como função de P. O vetor de todas essas funções, essas demandas que maximizam, né, como resultado final a utilidade do nosso consumidor, a gente chama de função de demanda, que é na verdade, essa função de demanda seria um vetor, né, dos valores ótimos a serem consumidos dos bens 1 dos bem 1 até o bem L. Vamos definir agora, tá certo, um termo que nós vamos chamar de excesso de demanda agregado
por um bem, tá, na economia. Tá? O excesso de demanda agregado por um bem na economia pode ser expresso dessa maneira aqui. Né? É o somatório, tá, da diferença entre as quantidades demandadas desse bem por parte de cada um dos consumidores, a diferença entre quanto cada consumidor demanda desse bem e quanto cada consumidor tem inicialmente desse bem. Tá? Esse primeiro termo aqui a gente chama de demanda líquida, né, do consumidor I pelo bem L, tá certo? É o quanto ele quer ficar desse bem menos quanto ele tem inicialmente, tá? O segundo termo é a diferença entre quanto a empresa quer produzir de um bem, né, é o somatório de quanto cada empresa quer produzir desse bem, menos quanto ela quer empregar desse bem como insumo. Né? Esse segundo termo pode ser chamado de oferta líquida da empresa J do bem L. Okay? E a demanda agregada, né, o excesso de demanda agregada dessa economia é a soma desses dois termos. Bom, na prática, ele vai ser o quê? A diferença entre tudo que é demandado do bem, né, seja para consumo, seja para produção, consumo está aqui, produção está aqui, menos tudo que existe nessa economia desse bem, seja porque já existia como dotação inicial, seja porque passou a existir porque alguma empresa resolveu produzir esse bem. Né? Então é a diferença entre a demanda total por esse bem e a oferta total desse bem, simplesmente isso. Né? Okay? Esse é o chamado excesso de demanda agregado numa economia. Bem, tem uma regra muito interessante, né, e útil que vai ser útil para a gente, que relaciona, tá, sobre esse excesso de demanda agregada na economia. Suponha que nossos consumidores eles sempre demandem cesta de bens sob suas linhas de restrição orçamentária. Por exemplo, isso vai acontecer caso suas preferências sejam localmente não saciadas. Né? Nesse caso, ele sempre vai querer gastar toda a sua renda. Né? Bom, se isso aqui for verdadeiro, tá, a gente pode provar que essa expressão aqui vai ser verdadeira. Né? A somatória, tá, do produto entre a somatória para todos os bens do produto entre o preço do bem e o excesso de demanda agregado desse bem vai ser igual a zero. Isso não é uma condição de equilíbrio, isso aqui é uma coisa que vai valer sempre para qualquer vetor de preços positivo. Né? E a prova disso, tá, ela não é difícil, mas como vocês, de fato eu estou até mostrando, ela aparece aqui, né, nos slides, mas ela é cheia de letrinha. É mais legal vocês verem essa prova, os passos dessa prova passo a passo, para vocês verem que elas faz sentido. Né? E ela parte simplesmente da hipótese que a gente assumiu. O valor da cesta de bens, tá, demandadas por um consumidor, tá certo? Ou seja, a somatória do valor do preço vezes a quantidade demandada de cada bem por parte de um consumidor, ele vai ser igual ao valor da renda desse consumidor para eu estar sobre a linha de restrição orçamentária. Né? Então, o valor da dotação inicial dele, mais o valor do que ele recebeu de transferência de lucro por parte das empresas. Tá? Se você somar isso para todos os consumidores, você vai chegar, tá, a chamada lei de Walras. Tá? De fato, essa lei, da maneira que a gente apresentou, ela é quase uma identidade. Né? Assumindo que os consumidores eles querem consumir sobre sua linha de restrição orçamentária, isso necessariamente vai acontecer. Tá? Então isso daqui não é uma condição de equilíbrio, isso daqui é uma coisa que vale sempre. Tá? Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Okay? Bom, e o que vai caracterizar o equilíbrio da economia? Bom, a gente vai dizer que a economia está em equilíbrio quando para todos os bens, todos os valores de L, okay, isso aqui for verdadeiro. Né? O que é isso aqui? A soma de total demandado do bem, tá? Ou seja, o que é demandado para consumo e o que é demandado para a produção desse bem. Tá? Aqui eu estou somando em todos os consumidores, todas as empresas, tudo que é demandado desse bem, for exatamente igual ao total que é ofertado desse bem, seja porque ele já existe como dotação inicial nessa economia, seja porque ele foi produzido pelas empresas nessa economia. Então, de fato, a nossa condição de equilíbrio geral é a condição de que todos os mercados estejam em equilíbrio simultaneamente. Né? Então, nossa condição de equilíbrio geral é uma generalização da condição de equilíbrio parcial. Eu quero achar um vetor de preços que iguale, tá, oferta e procura em todos os mercados dessa economia. Esse vetor de preços é chamado vetor de preços de equilíbrio. Né? E a alocação correspondente a esse vetor de preços a gente vai chamar de uma alocação de equilíbrio geral competitivo. Okay? Essa condição que a gente colocou aqui, ela pode ser expressa de uma maneira bem mais resumida, né?
se a gente colocar em termos da excesso de demanda agregado. Eu quero simplesmente dizer que os excessos de demanda agregado em todos os mercados têm que ser iguais a zero. Tá? Essa é a condição de equilíbrio dessa economia. Tá? Notem a diferença aqui com a lei de Walras. Né? A lei de Walras diz que a soma dos valores dos excessos de demanda agregado são iguais a zero. Isso quer dizer, se um mercado há um excesso de demanda agregado com valor positivo, em outro mercado deve ter um excesso de demanda agregado negativo, e portanto com valor negativo também, para compensar esse excesso. Então, se eu tiver desequilíbrio com excesso de demanda em um mercado, eu vou ter escassez de demanda em algum outro mercado. Isso aqui está indicando, né, a nossa lei de Walras, ok? Muito bem. Então, algumas observações aqui são interessantes. Lembre-se que a função de demanda é homogênea de grau zero, o mesmo ocorrendo com a função de oferta. Portanto, se a gente achou um vetor de preços de equilíbrio, esse vetor de preços multiplicado por qualquer escalar vai gerar as mesmas funções de demanda, as mesmas funções de oferta e, portanto, né, vai gerar também equilíbrio. Né? Então, nós não temos um único vetor de preço de equilíbrio, mas uma infinidade de vetores de preço de equilíbrio. Todos eles transformações lineares dos outros, se a gente encontrar... Colocando de outra maneira, se nós encontrarmos um vetor de preço de equilíbrio, qualquer vetor de preço que seja, né, o produto de um escalar vezes esse vetor de preço de equilíbrio também será um vetor de preço de equilíbrio. Isso para a gente vai ser conveniente porque muitas vezes a gente pode escolher, então, isso significa o quê? Que os preços relevantes, né, no nosso equilíbrio são apenas os preços relativos. Né? Se eu multiplico todos os preços pela mesma constante, eu não altero os preços relativos. E para nós vai ser conveniente, por vezes, então, normalizar, né, o vetor de preços, fazendo com que o preço de um dos bens seja igual a 1. Né? Ou seja, com que o valor dos outros bens seja sempre expresso em valor a esse bem. Esse bem que foi escolhido é chamado muitas vezes de numerer, né, que é o termo usado pelo Leon Walras para falar desse bem, tá? E que acabou ficando herdado na terminologia, né, da literatura. E usualmente a gente deve escolher ou o primeiro ou o último dos bens, né, como o numerário da economia, o numerer dessa economia. Tá, okay? Notem que esse resultado é totalmente condizente com a lei de Walras. Né? A lei de Walras diz que a soma dos valores dos excessos de demanda agregados é identicamente igual a zero. Imagine que eu tenha L mercados, L menos 1 estejam em equilíbrio. Então, o excesso de demanda agregado em L menos 1 mercados está em equilíbrio. Independentemente de quais sejam os preços, a soma dos valores de excesso de demanda agregado até o mercado L menos 1 vai ser igual a zero, simplesmente porque todos os preços estão sendo multiplicados por zero. Bom, para garantir que o enésimo mercado esteja em equilíbrio, se o preço desse enésimo mercado for positivo, é necessário que o enésimo mercado, para garantir a lei de Walras, é necessário que o enésimo mercado também esteja em equilíbrio. Né? Então, a lei de Walras diz o seguinte, olha, se eu quero achar o vetor de preço de equilíbrio, eu tenho L equações, né? Tantas equações quanto eu tenho bens, tá? E L incógnitas, né? Que são os preços de cada um dos bens. A princípio, eu poderia determinar exatamente qual que era, em termos absolutos, quais seriam, né, os valores de cada um dos preços. Porém, o que diz a lei de Walras é que uma dessas equações é simplesmente uma combinação linear das outras. Ela não acrescenta nenhuma informação às outras equações. E por isso nós só conseguimos achar preços relativos e não preços absolutos, tá? Que é totalmente condizente com a ideia de que a demanda é homogênea de grau 1 e de que a oferta é homogênea de grau 0, perdão, né? E que a oferta também é homogênea de grau 0 em relação aos preços. Bom, uma pergunta que a gente pode se fazer agora é o seguinte. Bom, então a gente falou o que consistiria um equilíbrio geral competitivo, e o que a gente poderia perguntar é o seguinte, mas eu posso dizer, né, que em um modelo, em uma economia qualquer, existe um equilíbrio geral competitivo? E a resposta para essa pergunta é relativamente técnica, né? Assim, a demonstração, tá? A resposta não, né? A resposta para essa pergunta é relativamente intuitiva. Desde que as curvas de demanda e de oferta sejam contínuas, de tal modo que elas possam se cruzar em algum ponto, tá? Eu consigo garantir a existência de um equilíbrio geral competitivo na economia. Tá? Então, para garantir essa existência, usualmente a gente assume alguma hipótese que garanta a continuidade de demanda e oferta. Tá? Uma hipótese que nós conseguimos compreender com um pouco mais de clareza é a hipótese de convexidade das preferências, né? Ou, se vocês quiserem, quase concavidade das funções de utilidade, tá? E convexidade dos conjuntos de produção, ou, se vocês quiserem,
concavidade das funções de produção. Essas hipóteses, elas garantem exatamente que as funções de demanda e de oferta não tenham descontinuidade. Não havendo essas descontinuidades, a demanda e a oferta vão se cruzar em algum ponto e a gente acha um vetor de preços de equilíbrio. Uma outra hipótese, tá, que tem assim um apelo grande é a seguinte: deixa eu passar a intuição dessa hipótese. Né? Imagine que a gente vá fazer um estudo, nós não vamos fazer isso, né, mas que ninguém vai fazer isso, mas um estudo das condições de equilíbrio geral da economia brasileira e chegue à conclusão que a economia brasileira está em desequilíbrio. Por quê? Porque no mercado de feijão tem 1 quilo de feijão que está sendo ofertado que ninguém compra, e no mercado de arroz tem 2 quilos de arroz que as pessoas querem comprar e ninguém oferta. Né? Bom, tudo bem, isso é um desequilíbrio do ponto de vista matemático, mas na prática a gente fala, olha, mas essa produção foi muito bem organizada, quase todo que foi produzido foi vendido, só sobrou 1 quilo de feijão, ou faltou, né? E 2 quilos de arroz. Tá? Então o desequilíbrio é tão pequeno que de qualquer ponto de vista prático ele pode ser ignorado. Né? A ideia talvez, mesmo que haja descontinuidade nas funções de demanda de consumidores individuais ou de oferta de empresas individuais, é possível que essa descontinuidade, mesmo que ela impossibilite a existência de um equilíbrio geral competitivo matematicamente preciso, pode ser que elas criem uma variação tão pequena, né, das condições de equilíbrio, que elas podem ser negligenciadas. Sobrou 1 quilo de feijão na economia americana. E daí? Né? Quer dizer, isso não configura na prática, para qualquer efeito prático, um desequilíbrio em termos de pensar política econômica, avaliar o bom funcionamento de mercados e assim por diante. Tá? Uma hipótese que traduz isso, né, de uma maneira conveniente, né, e que permite que a gente volte a trabalhar com rigor matemático, e que eu vou enunciá-la aqui de uma maneira bastante vaga, porque de fato trabalhar isso com rigor matemático ia pressupor que a gente redefinisse todo o nosso modelo, é a hipótese que o número de consumidores e de firmas seja infinito. Tá? Infinito no seguinte sentido: todos os consumidores podem ser colocados em um segmento de reta, e todos os pontos desse segmento de reta, cada um desses pontos vai corresponder a um consumidor, ou seja, há tantos consumidores quanto há de um segmento de reta. E, portanto, tantos consumidores quanto há números reais. É infinito mesmo. Né? Quantas empresas vão ter? A mesma coisa. Tá? E se a gente supuser, além disso, que os consumidores não são iguais, no seguinte sentido: as descontinuidades das funções de demanda dos consumidores, elas não ocorrem ao mesmo preço para todos os consumidores. Se houver um preço que gera descontinuidade em demanda de um consumidor, no máximo um número finito de outros consumidores, ou contábil de outros consumidores, vai ter descontinuidade de demanda nesse preço. Tá? Se a gente supuser isso, e a mesma coisa para as firmas, seria possível provar que as funções de demanda agregada e de oferta agregada continuariam contínuas. Né? Mas, digamos assim, isso daqui é um recurso técnico para representar a hipótese de que os consumidores são muito pequenos e as empresas são muito pequenas. Se os consumidores são muito pequenos e as empresas são muito pequenas, tá? As descontinuidades nas funções de oferta e as descontinuidades nas funções de oferta e de demanda dos consumidores e de produtores, elas não se derem todas ao mesmo preço, as descontinuidades, né, do excesso de demanda agregada de uma economia vão ser muito pequenas. Então, um eventual desequilíbrio vai estar muito próximo do equilíbrio e a gente pode tratá-lo como equilíbrio. Isso é só para passar a ideia que está por trás disso. Porém, né, se eu tiver um número finito, né, e não muito grande de consumidores e de empresas, e não assumir que as preferências são que as funções de utilidade são quase côncavas e as funções de produção sejam côncavas, eu não consigo garantir que necessariamente vá haver um equilíbrio geral competitivo. Mas vamos assumir que haja um equilíbrio geral competitivo. Que propriedades, né, esse equilíbrio geral competitivo deve ter? Bom, a gente vai derivar relativamente rápido essas propriedades. Por quê? Porque elas são propriedades que derivam das nossas condições de maximização de utilidade do consumidor e maximização de lucro da firma, que nós já vimos, né, no começo do curso. Né, okay? Então, o que nós vimos? Os consumidores, ao maximizar a sua utilidade, eles igualam, né, a utilidade, eles igualam a taxa marginal de substituição, né, entre os bens L e K ao preço relativo PL sobre PK. Então, se eu tiver dois consumidores consumindo quantidades positivas do bem L e K, a taxa marginal de substituição entre o bem L e K para esses dois consumidores devem ser iguais, e de fato iguais ao preço relativo.
Então, no equilíbrio geral competitivo, tá, todos os consumidores que consomem quantidades positivas de dois bens vão igualar as taxas marginais de substituição entre esses dois bens. É uma propriedade que é equivalente à propriedade que nós havíamos visto, né, nas nossas condições de eficiência. Tá? Tem isso em comum com a condição de eficiência. Né? A segunda propriedade, tá, é que a gente viu, né, que se uma empresa ela contrata um insumo L para produzir o bem K, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que ela vai contratar esse insumo até o momento em que a produtividade marginal desse insumo na produção do bem K seja igual à razão entre o preço desse insumo dividido pelo preço do produto, né? Ou seja, o valor real do insumo medido em unidades do produto dessa empresa. Tá? Então, se duas empresas contratam o insumo L para produzir o bem K, as duas empresas vão igualar a produtividade marginal do bem L na produção do bem K, a razão PL sobre PK, e, portanto, todas as empresas que contratam insumo L para produzir o bem K, elas vão contratar, vão contratar o insumo L até igualar, né, entre si essas empresas a produtividade marginal do insumo L na produção do bem K. Então, na nossa alocação de equilíbrio, todas as empresas que usam quantidades positivas de um insumo para produzir outro bem, tá, elas vão ter a mesma produtividade marginal desse insumo na produção desse bem. Mesma condição que a gente havia obtido na condição de alocação eficiente. Né? Ok. A terceira condição deriva imediatamente disso, né, é a igualdade entre a taxa marginal de substituição técnica. Né? Se eu tenho uma empresa que usa, tá, o insumo L para produzir o bem K e o insumo H também para produzir o bem K, e ela usa, tá, o insumo L para produzir o bem G e o insumo H para produzir o bem G, né, e de fato isso vai valer para toda a economia, né, se na economia, tá, algumas empresas usam o insumo L e o insumo H para produzir o bem K e o insumo L e o insumo H para produzir o bem G, tá, o resultado vai ser que essas empresas elas devem igualar a taxa marginal de substituição técnica, né, entre os insumos L e H ao preço relativo PL sobre PH. Né, e, portanto, elas vão igualar as taxas marginais de substituição técnica entre si. Isso aqui é mais um resultado que vai acontecer no equilíbrio geral de mercado, que também acontecia na nossa alocação eficiente. Né? As taxas marginais de substituição técnica entre dois insumos vão ser iguais para todos os processos produtivos que usam quantidades positivas desses dois insumos. Né? Tá? Então, também no equilíbrio de mercado, a gente pode falar de uma maneira genérica entre taxa marginal de substituição técnica entre os insumos L e H. Né? Porque em que processo produtivo eles estão sendo empregados é irrelevante, porque elas vão ser iguais para todos os processos produtivos nos quais eu tenho uma solução interior de produção. Tá? Bom, uma outra consequência, né, da mesma igualdade, ou seja, do fato de que as empresas igualam produtividade marginal de um insumo ao valor real, né, do custo ao custo real desse insumo, ou seja, o custo desse insumo medido em unidade de produto, vai ser a igualdade entre as taxas marginais de transformação. Tá? Então, é só pegar essas expressões aqui, né, fazer a divisão adequada, eu vou deixar para vocês checarem isso, vocês vão chegar à seguinte conclusão. Né? Se as empresas usam, tá, o insumo L e o insumo H para produzir os bens K e o bem G, a taxa marginal de transformação, tá, entre esses dois bens, ela passa a ser inambígua. Né? Tá certo? Eu consigo a quantidade adicional do bem G, né, que eu obtenho ao reduzir de uma unidade a produção do bem K, reduzindo o emprego do insumo L, é a mesma quantidade adicional do bem G que eu obtenho ao reduzir de uma unidade a produção do bem K, reduzindo o emprego transferindo, né, o emprego do insumo H da produção do bem K para a produção do bem G. Tá? Então a minha taxa marginal de transformação vai ser igual para todas as empresas. Isso é um resultado da condição de lucro máximo. Né? Tá, ok? Pois bem, da mesma maneira, né, como as empresas que produzem o bem K e o bem G igualam a taxa marginal de transformação entre esses dois bens ao preço relativo PG sobre PK, e os consumidores igualam a taxa marginal de substituição entre esses dois bens ao preço relativo também, então se eu tiver, tá, então a taxa marginal de transformação entre esses dois bens
vai ser igual à taxa marginal de substituição para os consumidores entre esses dois bens. Então eu tenho aqui, repito o resultado que a gente teve na condição de eficiência, no equilíbrio geral competitivo, a taxa marginal de transformação vai ser igual à taxa marginal de substituição, né? Um resultado similar ao que a gente já obteve, tá, ok? Bom, de fato, todos os resultados que a gente obteve nas condições de eficiência, eles aparecem novamente nas condições de equilíbrio geral competitivo, né? Isso decorre do seguinte fato: de fato, se houver um equilíbrio geral competitivo, esse equilíbrio geral ele é eficiente, tá? E nesse material eu tenho a prova esse resultado é chamado primeiro teorema do bem-estar social, tá? Nesse material eu tenho a prova desse resultado, mas eu não vou me debruçar sobre essa prova, por quê? Porque a leitura desse material vai deixar mais clara essa prova do que eu falando aqui. Eu vou tropeçar nas letrinhas e só vou atrapalhar vocês, tá? Então só recomendo que vocês leiam, né, a sequência do material e vejam se faz sentido isso para vocês. De duas coisas, tá? A primeira coisa é o seguinte: a primeira passo é a gente mostra que se uma alocação é factível, tá? Nessa alocação o lucro das empresas aos preços de equilíbrio geral, o lucro das empresas é menor ou igual ao lucro das empresas na condição de equilíbrio geral competitivo aos preços de equilíbrio geral. Isso daí é quase tautológico, porque as empresas, no equilíbrio geral competitivo, as empresas estão demandando insumos e produzindo produtos de modo a maximizar seu lucro. Qualquer outra alocação de insumo e de produção factível não pode gerar um lucro maior do que o escolhido pelas empresas, né? Tá, ok? A gente combina esse resultado, tá, com outro resultado, né? Que usa simplesmente a ideia de preferência revelada. Se houver uma alocação, né, eu chamei aqui de alocação TIL, né, que seja Pareto superior a alocação de equilíbrio geral competitivo, essa alocação ela não pode ser acessível, né? As cestas de bens nessa alocação não podem ser acessíveis para pelo menos um dos consumidores. E dada a nossa hipótese de não saciedade local dos consumidores, elas no máximo vão estar sobre a linha de restrição orçamentária para todos os consumidores, tá? E usualmente vão estar acima, além dessa linha de restrição orçamentária, para um ou mais consumidores, né? Então, se a gente trabalhar essa desigualdade, a gente vai chegar a uma contradição. Uma contradição não, nós vamos chegar à conclusão que qualquer alocação que seja Pareto superior à alocação de equilíbrio geral de equilíbrio, ela vai implicar um lucro maior para as empresas, né? O lucro dessa alocação medido aos preços de equilíbrio vai ser maior para as empresas, o que significa que essa alocação é não factível. Então qualquer alocação que seja Pareto superior à alocação de equilíbrio vai ser não factível, tá? A prova não é difícil do ponto de vista conceitual, mas como ela envolve, né, trabalhar com um monte de somatório aqui, não cabe a gente fazer aqui, tá? É uma coisa que vale a pena fazer sentado, olhando o papel e reproduzindo resultados, ok? Então não faz muito sentido a gente reproduzir aqui, tá? Então o primeiro teorema do bem-estar social é isso, e de certa maneira eu vou considerar que eu provei, porque o material aqui dá o caminho das pedras para vocês chegarem a esse resultado, ok? Já existe um segundo teorema do bem-estar social, né, que é o seguinte: tá, ok, você me falou que uma economia competitiva em equilíbrio ela é eficiente, ou seja, ela aloca recursos de modo eficiente, né? Não consigo melhorar o bem-estar de um consumidor sem piorar do outro. Mas uma questão que a gente pode se colocar é o seguinte: mas talvez ela gere uma alocação eficiente que não seja mais desejável do ponto de vista social por algum critério qualquer, justiça, enfim, qualquer critério que vocês queiram, equidade, assim por diante. Então nós podemos nos perguntar: será que qualquer alocação eficiente que eu queira atingir, tá, uma mais justa, por exemplo, eu consigo atingir via um mecanismo de mercado concorrencial? E a resposta para isso é dada pelo segundo teorema do bem-estar social, tá? O segundo teorema do bem-estar social, ele pede algumas hipóteses mais restritivas. Ele diz o seguinte: se os consumidores tiverem preferências convexas, ou seja, representáveis por funções de utilidade quase côncavas, né? E os conjuntos de produção também forem convexos, né? Ou seja, as funções de produção das empresas sejam funções côncavas, tá? Nesse caso, toda alocação que é eficiente é um potencial equilíbrio geral competitivo, desde que eu defina adequadamente a distribuição das dotações iniciais e a distribuição
a regra de repartição dos lucros das empresas entre os consumidores. Tá? Eu consigo atingir qualquer alocação eficiente simplesmente redefinindo, né, a distribuição de riqueza numa economia. Tá, okay? Então, combinando esses dois teoremas, nós temos um resultado interessante, né, que pode eventualmente ser empregado como recomendação de política se a gente acreditar que esses modelos de equilíbrio geral eles refletem alguma coisa das economias reais. É um grande salto para isso, é claro, né? Mas se a gente acreditar nisso, esses dois teoremas estão dizendo o seguinte: olha, o problema de distribuição no sentido de justiça e o problema de eficiência, eles podem ser resolvidos separadamente. Né? No primeiro passo, distribua bem a riqueza entre os membros de uma economia. Tá? Mas não interfira nos mercados, distribua o ponto de partida, né? A participação nas ações de uma economia, tá? Faz reforma agrária e depois de distribuir a riqueza entre os indivíduos de uma economia, deixa o mercado funcionar, porque ele vai fazer com que uma alocação eficiente vai ser gerada. Se você distribuiu bem a riqueza, essa alocação vai ser de alguma maneira justa, né? Equitativa, ok? Então, os problemas de eficiência e de distribuição e de justiça poderiam, em tese, ser separados se a gente acreditar que esses dois teoremas dizem algo a respeito das economias reais.